possível como nós quantificamos DNA aqui em nosso laboratório de patologia, utilizando o aparelho que eu falei agora há pouco, que é o Qubit. Para isso, nós devemos, então, respeitar um determinado protocolo, que afirma que nós devemos utilizar os reagentes que o aparelho nos fornece, que são o tampão, os padrões, que nós vamos utilizar posteriormente para calibrar o aparelho, além também do DNA reagente, que deve ficar aqui, uma vez que ele sempre deve ficar protegido da luz. A primeira coisa que nós devemos fazer é aquilo que nós chamamos de solução de trabalho, onde a proporção deve ser de 199 microlitros de tampão para 1 microlitro de DNA reagente. Como nós vamos trabalhar com 3 amostras, nós devemos multiplicar esses valores por 3. Dessa maneira, nós devemos então trabalhar com 597 microlitros de tampão, aqui já a pipeta devidamente calibrada com 500 microlitros. Mais 97 microlitros de tampão. Vamos agora trabalhar com os 3 microlitros de DNA reagente. Pipeta devidamente calibrada. Adicionar esse DNA reagente à nossa solução de trabalho. A mesma deve ficar protegida da luz, uma vez que a luz pode degradar a solução. Feito o nosso Work Solution, nós agora deveremos então dar início à confecção dos nossos padrões, que seriam os standards. Esses standards, eles vão ser utilizados para a calibração do aparelho. Aonde então nós deveremos trabalhar com 190 microlitros de Work Solution e 10 microlitros de cada padrão. Onde, primeiramente, nós vamos confeccionar o nosso standard número 1. Onde então nós deveremos pegar 190 microlitros de Work Solution, okay? A pipeta devidamente calibrada com 90 microlitros. E 10 microlitros do Standard número 1. Deveremos aqui fechar a nossa solução de trabalho e calibrar a pipeta para 10 microlitros de padrão número 1. Aqui a pipeta devidamente calibrada. Vamos então pegar o padrão número 1 e adicionar 10 microlitros ao Eppendorf. Então, vortexar a solução por um determinado período.
Da mesma forma, agora vamos trabalhar com o padrão número 2. Vamos trabalhar em nossa amostra de DNA. Da mesma forma, vamos trabalhar com 100 microlitros de solução de trabalho. Mais 90 microlitros. Adicionaremos então 10 microlitros de nossa amostra de DNA, qual já foi devidamente extraído. Da mesma forma, vamos então vortexar a amostra. E dar início à calibração do aparelho. Bem, como nós vamos trabalhar? Queremos selecionar aqui a opção DNA. Como nós esperamos receber uma pequena quantidade de DNA, nós devemos selecionar a opção de alta sensibilidade de DNA. Percebam que o aparelho já pede para que colocamos os padrões. Dessa forma, vamos então selecionar a opção de ler os padrões e ele pede para inserir o padrão número 1, que é esse aqui. Vou colocar e ler. Ele já nos deu a nossa primeira resultado e já pede para colocarmos o padrão número 2. Vamos então colocá-lo, novamente ler. Perceba que o aparelho nos ofereceu um gráfico demonstrando onde está o nosso padrão número 2 e onde está o nosso padrão número 1. Nosso DNA deve estar localizado, a nossa quantidade de DNA deve estar localizada entre esse padrão. E vamos então já colocar a nossa amostra de DNA. Pedir para que o aparelho faça a quantificação. O aparelho ele trabalha com valores de 1 até 20 microlitros. Nós vamos trabalhar com 10 microlitros de DNA, que foi o que nós colocamos no Eppendorf. Vamos então selecionar aqui a opção para o aparelho ler em nanogramas por microlitro e pedir para o aparelho ler o tubo. Essa é a quantidade de DNA que temos nessa amostra, uma quantidade interessante, e é assim que nós trabalhamos com a quantificação de DNA em nosso laboratório de patologia.